Como você provavelmente sabe, a maioria dos mapas que vemos não são muito precisos quando se trata de mostrar o tamanho de um país. Obviamente, existem muitas maneiras de projetar um mapa, e algumas são mais precisas do que outras, mas essas não são necessariamente as mais usadas. A versão do mapa mais geralmente usada é a projeção de Mercator, que existe há bastante tempo. Foi apresentado por um geógrafo flamengo, Gerardus Mercator, e tornou-se a projeção padrão para a navegação náutica, porque permitia representar linhas de curso constante para navios, e acho que seu uso simplesmente persistiu desde então. No entanto, distorce o tamanho dos objetos à medida que a latitude aumenta do Equador para os polos. Essencialmente, terras próximas ao Equador são exibidas com mais precisão em tamanho, enquanto lugares como Groenlândia ou Antártica são amplamente distorcidos e apresentados como muito maiores do que realmente são. Agora, algumas projeções de mapas são mais precisas neste aspecto, mas nenhuma delas é 100% precisa, já que é impossível exibir uma esfera em uma superfície plana sem distorcer suas proporções. Um bom exemplo que as pessoas usam para demonstrar isso é, se você descascar uma laranja e tentar achatar sua casca, eu acho, ela rasga, então você não pode mostrar a esfera como um plano. Neste vídeo, pensei que poderíamos dar uma olhada em alguns países do mundo e comparar seu tamanho real com o tamanho que geralmente pensamos que eles têm por causa da percepção que temos deles em um mapa. Então, vamos a isso. Primeiro, Rússia. A Rússia é o maior país do mundo, e a maneira como a vemos no mapa obviamente não muda isso. Mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, e isso permanece o mesmo independentemente. No entanto, a comparação entre seu tamanho e alguns outros países do mundo é muito exagerada em mapas normais. Não me interprete mal, a Rússia é enorme. Seria possível acomodar os Estados Unidos da América, Finlândia, Índia, Suécia, Noruega e Dinamarca nele, e ainda sobraria algum espaço. Mas, se você fosse mover a exibição da Rússia no mapa para o Equador, a Rússia perderia como 2/3 do seu tamanho de exibição. Movendo-a para a região dos Estados Unidos da América, podemos dizer que a diferença entre os territórios dos dois países não é tão grande. Em um mapa regular, você pensaria à primeira vista que poderia caber talvez 3 ou 4 EUAs na Rússia, quando na realidade é provavelmente menos de 2. A seguir, Groenlândia. A Groenlândia provavelmente é o exemplo mais usado para demonstrar a distorção que os mapas causam. Em uma projeção de Mercator, a Groenlândia parece quase do tamanho da África, cabendo 3 Austrálias dentro dela, quando na realidade é muito, muito menor, com apenas mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, quando um lugar como a Austrália tem 7 milhões e meio. Quando colocamos a Groenlândia sobre o Equador, seu tamanho se torna real e significativamente menor. Em cima da África, ela tem aproximadamente o mesmo tamanho que a República Democrática do Congo. Curiosamente, se a colocássemos sobre o Polo Sul, não apenas seu tamanho seria distorcido, tornando-a maior, mas sua forma também mudaria. Mudando para a Romênia, por exemplo, lar das montanhas Cárpatos, Drácula, minas de sal e muito mais coisas. Um país de tamanho razoável na Europa, com quase 240 mil quilômetros quadrados, vamos ver o quão gigante pareceria se fosse exibido mais ao norte. Muito maior. Pensaríamos que é do tamanho do Irã ou algo assim, e se acontecesse de ser uma ilha entre a Somália e a Índia, ao longo da linha do Equador, pareceria muito, muito menor. A Califórnia é o terceiro maior estado dos Estados Unidos da América, com 423 mil quilômetros quadrados, mas também tem seu tamanho um tanto distorcido. Se a colocarmos sobre o Reino Unido, ela nos mostra como eles são meio que semelhantes em tamanho. Curiosamente, a comparação de tamanho entre os estados dos Estados Unidos da América é bastante precisa em um mapa, porque todos estão na mesma latitude aproximadamente, então seu tamanho é distorcido na mesma escala. Evidentemente, há algumas diferenças. A Dakota do Norte, por exemplo, está em uma latitude mais alta que o Texas, parecendo um pouco maior do que realmente é, mas não é uma diferença enorme quando comparada a outros estados.
Os estados dos Estados Unidos da América são um ótimo exemplo para demonstrar a distorção de forma que os mapas também causam, porque muitos deles têm linhas retas como fronteiras. Como mencionado, Dakota do Norte curva para cima quando arrastado em direção ao Canadá, e o oposto ocorre ao movê-lo para a América do Sul. Enquanto um país como o Equador é exibido com seu verdadeiro tamanho porque está tão perto da linha do Equador e, portanto, a exibição do mapa não o distorce. O nome do país sugere isso. No entanto, se o arrastarmos sobre os Estados Unidos da América, ele facilmente seria um dos 4 maiores estados em termos de tamanho. Então, essencialmente, qualquer país que é exibido ao longo da linha do Equador em um mapa é mostrado mais próximo do seu tamanho real em um globo, e à medida que se afastam mais da linha do Equador, sua exibição se torna mais distorcida, tanto em tamanho quanto em forma. E um site, e a propósito, este não é um vídeo patrocinado, também é ótimo para verificar que tipo de países caberiam dentro de outro país. Por exemplo, você poderia encaixar França, Alemanha, Portugal, Espanha, Itália, Reino Unido, Polônia, Ucrânia, Turquia e Áustria dentro da China e ainda sobraria espaço. Falando do Reino Unido, se você o arrastar sobre a Finlândia, eles parecem quase do mesmo tamanho, enquanto se você o arrastar sobre o Congo, é apenas um pouco maior. Mas se você olhar para o Congo e a Finlândia, nunca imaginaria isso. Mudando para a Ásia. A Indonésia pareceria gigantesca se fosse colocada sobre a Rússia, se estendendo da Finlândia à China. No topo dos Estados Unidos da América seria mais longa que a distância de costa a costa. O importante a entender é que os países exibidos como grandes ainda são grandes na realidade. O que está errado é a comparação entre os países, que nos faz acreditar que a diferença de tamanho é maior do que realmente é. O Brasil, que com 8 milhões de quilômetros quadrados é inegavelmente muito grande, parece muito maior quando está em cima dos Estados Unidos da América e ainda mais quando é colocado em cima da Rússia. A diferença de tamanhos em um mapa não é igual ou não representa com precisão a diferença real de tamanho em termos de quilômetros quadrados. Os Estados Unidos da América parecem muito menores quando são colocados sobre a República Democrática do Congo, e a diferença é ainda visível se apenas o movemos um pouco para o sul sobre o México. O contrário também funciona. O México, sobre os Estados Unidos da América, é muito maior, e mais ao norte, acima do Canadá, parece gigantesco. A Austrália, um dos maiores países do mundo com 7 milhões e 600 mil quilômetros quadrados, não é exibida muito maior ou menor do que realmente é, por causa de sua proximidade com a linha do Equador. Mas, se você a arrastar sobre a Europa, poderá ver o quanto ela é realmente maior do que praticamente todo o continente. O ponto principal é que, para realmente percebermos essa comparação de tamanho entre os países em um mapa, eles teriam que ser exibidos na mesma linha. O fato de serem exibidos em suas localizações faz com que seu tamanho seja distorcido quando tentamos converter um globo em um plano. Vamos tentar a China a seguir, que quase se aproxima do tamanho da Rússia, enquanto em um mapa parece muito, muito menor. O Japão pareceria enorme se fosse colocado sobre o Canadá, quando na realidade tem apenas cerca de 380 mil quilômetros quadrados. Se você colocá-lo sobre a Europa, aqui em verde, também obtém um tamanho muito maior do que a realidade, em vermelho. Um lugar como a Antártica, que parece gigantesco em um mapa, não é realmente tão grande, sendo apenas um pouco maior que o Brasil, mas se você colocá-lo mais ao norte, ele aumenta para o tamanho de praticamente toda a América do Norte. Eu acho que a Antártica é realmente o maior exemplo disso. Parece absolutamente enorme em sua exibição normal, quando não é tão gigantesco na realidade. Ele está apenas localizado no Polo Sul e, portanto, está espalhado por todo o mapa quando você transforma o globo em um plano. Essencialmente, os mapas são ótimos, mas devemos lembrar que às vezes as coisas exibidas nele não são tão grandes quanto realmente são. E se você está vendo uma projeção de Mercator, quanto mais distante um objeto está do Equador, mais desproporcionalmente grande ele é exibido. Agora, existem versões de projeções de mapas que permitem representações mais precisas do que a de Mercator. Algumas corrigem certos aspectos em benefício de outros.
Isso é um tópico para outro vídeo. Se você quer ter um mapa 100% preciso, você simplesmente terá que usar um globo. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, deixe um like, comente e inscreva-se para acompanhar os próximos vídeos. Te vejo na próxima vez para mais conhecimento geral.